Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a esse nosso segundo encontro do Repense o Evangelho. É muito bom ter você, é muito bom nos assentarmos e compartilharmos um pouquinho, não só o que a palavra de Deus nos traz, mas também, se você tem o livro, talvez, de acompanhar a leitura e trabalharmos um pouquinho o Deus pródigo. E hoje nós vamos trabalhar o segundo capítulo deste livro e, ao mesmo tempo, olhar para a parábola de um modo geral e entender o que a parábola dos dois filhos pode nos trazer. Bom, se olhássemos para a parábola de uma forma bem simplista, a gente poderia dizer que ela tem dois atos, né? Se fôssemos encenar essa parábola ou fazer dessa parábola uma peça, nós teríamos dois atos. O primeiro ato seria o filho perdido mais novo e o ato 2 seria o filho perdido mais velho. Porque no primeiro momento, Jesus foca exatamente o filho mais novo. E no segundo momento, ele vai focar o filho mais velho. E no meio de tudo isso, está o pai. No primeiro ato, o que nós temos? Primeiro, nós temos um pedido completamente inusitado, diferente. Porque o filho mais novo chega até o pai e fala para o pai o seguinte: eu quero a minha parte da herança, eu quero a minha parte da herança. Eu falo inusitado porque, por mais que o filho tenha direito à herança, neste caso, o pai, ele tinha dois filhos, então 2/3 de toda a sua riqueza iria para o filho mais velho, porque era isso que a lei dizia, e 1/3 iria para o filho mais novo. O filho mais novo chega, por mais que ele sabia disso, que ele tinha direito a uma herança, ele chega e pede essa herança. O que é inusitado é isso acontecer em vida, porque ele não quer esperar o pai morrer, ele não quer esperar o pai partir, o pai desaparecer deste mundo, ele quer agora, ele quer a sua herança nesse momento. Eu não quero esperar o meu pai morrer para eu receber a minha parte da herança, para que daí eu possa curtir a minha vida. Não, eu quero curtir a minha vida nesse momento, eu quero o melhor para a minha vida neste momento. Então aí nós temos um pedido completamente louco, completamente inusitado. E este pedido por si só já seria motivo do pai pegar aquele rapaz, levar aquele rapaz em praça pública, falar o que ele pediu, dizendo: esse meu filho pediu a herança enquanto eu ainda estou vivo, eu estou diante da sociedade dizendo que ele não é mais meu filho, eu estou deserdando este rapaz, colocando este rapaz para fora da minha casa, eu quero que ele viva longe de mim. Ele poderia expor o pecado, expor o pensamento daquele rapaz e expulsar aquele rapaz da sua vida. Mas não é isso que o pai faz. O pai, diante do pedido do filho, o pai é aquele que aceita o pedido do filho. O que pode parecer ainda mais absurdo. Como é que um pai pode aceitar o pedido do filho? Como é que o pai pode olhar para aquilo que o filho está pedindo e dizer assim: tudo bem, eu vou... e aí vamos entender, né? Ele não é uma ideia como nós temos nos dias de hoje. Meu direito, a minha parte de herança, a gente vai contabilizar aqui, eu vou ver quanto que eu tenho no caixa, quanto que eu tenho de dinheiro, vou levantar os fundos, vou levantar ali a minha poupança, vou fazer um levantamento, bom, deu tanto, eu vou dar tanto para você, possa viver a sua vida. Não. A palavra ali da herança é a palavra vida, né? É a palavra bios. Ou seja, o pai ele vai ter que rasgar a sua vida, ele vai ter que dividir a sua vida. Os bens naquela época eram propriedades, e propriedades não eram desfeitas. Aquilo que pertenceu ao avô, passou para o pai, passava para o filho, assim por diante, eles poderiam até mesmo adquirir, mas não vender as suas propriedades. Eles deveriam permanecer com os seus bens, com os seus pertences, com as suas propriedades, porque eles faziam parte daquela terra. A terra era a história deles, era toda a vida deles. O pai então teria que vender a terra, vender a sua propriedade, vender posses para poder dar o dinheiro, ou parte do dinheiro para o seu filho. Então o pai está rasgando a sua vida, está tirando um pedaço de si, um pedaço da sua história, um pedaço de tudo aquilo que ele fez, que ele construiu, todo um legado que ele poderia deixar, ele está tirando um pedaço disso para poder vender e entregar ao seu filho. E o pai o faz. Então, só por isso nós já temos um início assustador na parábola. Um filho que se aproxima com um pedido completamente absurdo e um pai que cede ao desejo do filho.
Um pai que aceita, um pai que acata ao desejo do filho e que então vende a sua propriedade, que então pega o recurso e entrega para o seu filho. E o que este rapaz tem na mente? O que passa na sua cabeça? Ele quer viver a vida. Ele quer estar longe do pai. Ele não aguenta mais ficar na casa do pai. Ele não aguenta mais viver debaixo dos olhos do pai. Ele não aguenta mais aquela vida. E ele quer viver uma vida livre. Ele quer viver uma vida longe. Ele quer viver uma vida onde ele possa curtir. E é exatamente isso que ele faz. Ele vai para uma terra estrangeira. Ele vai para uma terra longínqua, longe do pai, longe de tudo e de todos. Ele quer viver a sua vida. E ali ele vive. Ele vive a sua vida. Ele faz as amizades. Ele gasta todo o dinheiro com prostitutas, com bebida, com jogos, ou sei lá o que mais. Ele gasta todo o dinheiro, toda a fortuna e chega à miséria. E quando ele chega à miséria, quando ele coloca a mão no bolso e não tem mais nada, quando ele passa o cartão, vamos dizer, lá na máquina e não tem mais nada, quando ele consulta o celular e percebe que não tem mais fundo, acabou o dinheiro, não tem mais nada, acabou, todo o meu dinheiro eu joguei fora, eu desperdicei, vem uma fome sobre a terra e ele se vê forçado a cuidar de porcos, porque foi o único serviço que lhe deram. Ele vai então cuidar de porcos. E quando ele está ali cuidando daqueles porcos, ele se lembra da casa do pai. E ele pensa, puxa, na casa do meu pai há comida de sobra. Eu aqui querendo comer a lavagem dos porcos. Eu aqui morrendo de fome, querendo comer a comida dos porcos. Mas há uma fome tão grande que nem a comida dos porcos dá para mim. É só para os porcos, não sobra nada para mim. Eu estou morrendo de fome. E o que eu posso fazer? E ali então ele imagina a cena. Eu posso voltar para o meu pai e dizer para o meu pai o seguinte: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E eu não quero ser chamado de seu filho. Sabe o que eu quero? Apenas um emprego. Eu quero apenas um emprego. Eu não preciso viver na sua casa, eu não preciso viver na sua propriedade, eu posso viver na cidade, eu posso viver numa outra casa, longe, eu posso viver. Eu preciso apenas de um trabalho digno, onde eu consiga comer, onde eu consiga, e até mesmo, quem sabe, através desse recurso, do salário que eu vou ganhar, eu consigo pagar, quitar toda a dívida que eu tenho com o Senhor. Então ele pensou, ele projetou o que ele tinha que fazer, então ele volta para a casa do pai, e ele vai, à medida que está caminhando em direção ao pai, ele vai treinando a sua fala, dizendo para si mesmo o que ele deveria falar para o pai, quando chegasse diante do pai. Só que saiu tudo ao contrário. Quando ele estava chegando à cidade, se aproximando da cidade, o pai que estava ali no portão da casa o avistou, reconheceu o filho, apesar do tempo. Eu imagino que aquele rapaz estava fedendo, estava completamente desfigurado, mas o pai o enxergou, o pai o viu a sua situação e o pai então sai disparadamente em direção ao filho. Outra coisa absurda, porque um homem não poderia correr, não dá, um senhor, um pai, correr é coisa de moleque, correr é coisa de garoto, é coisa de menina, é coisa de rapaz, mas não de um senhor, não de um homem. E este homem não está nem aí, ele levanta ali a orla das suas vestes, da sua saia, e ele sai correndo na direção do filho. E quando ele chega diante do filho, o filho começa a dizer, mas é parado no meio do caminho. Quando ele abre a boca para dizer: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, eu quero ser um dos seus empregados, o pai o interrompe, o abraçando, o beijando. E não apenas isso, o pai, além de interromper a fala, de o abraçar e de o beijar, e com isso está dizendo: eu te perdoo, eu te recebo, eu te aceito, eu te amo. O pai ainda grita para os empregados dizendo: tragam a melhor veste, e a melhor veste é veste de festa, talvez a veste separada exatamente para o dono da casa, a melhor veste, tragam a melhor veste e cubram o meu filho, tragam sandálias novas, porque o meu filho está descalço, e só anda descalço quem é empregado, quem mora na casa não anda descalço, tragam as sandálias, e colocaram as sandálias nos pés, tragam o anel da família, o meu filho é o meu filho, ele precisa ter o anel da família, o anel que tem o símbolo, o brasão da nossa família, tragam o anel e coloquem o anel no seu dedo, porque ele é o meu filho. Se era louco o pedido do filho, um absurdo o pai ter acatado o desejo do filho.
é mais absurdo ainda o pai agora, diante daquele filho, ter esse tipo de atitude. O que o pai deveria fazer? O pai deveria ter ficado no portão, quando o filho se aproximasse, não deveria nem sequer ouvir o filho, deveria dizer: você não tem mais nada a ver comigo, eu não quero nunca mais olhar, você está morto, porque essa é a expressão, você morreu para mim, acabou, eu já te sepultei, acabou, eu não quero mais saber de você, eu não quero nunca mais ouvir a seu respeito, eu não quero, acabou, foge, longe daqui, rua. O pai poderia ter dito isso, exposto para todo mundo, realmente a atitude que ele teve dizendo: esse daqui não é mais o meu filho, mas não é isso que o pai faz. O pai, por mais louco que possa parecer, aquele que correu na direção, que abraçou, que beijou e restituiu o filho à sua posição de filho. E para completar, ainda ele manda fazer uma bela de uma festa. Matar o novilho que estava sendo engordado, o animal mais caro, o melhor, o mais nobre, digno para altas festas, e ele manda matar então este animal e faz um grande banquete ali, para que todos possam se servir e todos possam ali se deliciar. Esse é o primeiro ato, o ato do filho mais novo, perdido, mas o mais novo. Mas aí nós vamos para um segundo ato, e nesse segundo ato os nossos olhos se voltam para o filho mais velho. Quando olhamos para o ato 2, aí surge o filho mais velho. E onde estava o filho mais velho? O filho mais velho estava trabalhando, estava no campo, estava trabalhando. E ali, ao voltar do trabalho no final do dia, ele começa a ouvir um barulho de festa, e provavelmente ele sentiu o cheiro de churrasco. Está tendo uma festa, meu pai está fazendo um churrasco, mas festa para quê? Hoje não é aniversário de ninguém, não tem nenhuma comemoração, não é um dia específico, não é absoluto. Por que festa é essa? E ele começa a ouvir o barulho de festa, barulho de música, de dança, conversa, gente comendo, carne sendo assada, os funcionários correndo para lá e para cá. E aí ele chama um garoto e pergunta para este garoto: o que está acontecendo aí? Por que essa festa? O que está acontecendo que eu não sei? Não fui informado de nada. Por que eu não fui informado de absolutamente nada disso? E aí o garoto conta, dizendo: é o seu irmão mais novo, ele voltou. Ele estava morto, mas não está não, ele está vivo. E veio, voltou novamente, ele está aí. E o seu pai o recebeu. E está dando essa festa em comemoração por um filho que estava morto, era dado como morto, mas está vivo. O seu pai está celebrando, o seu pai está comemorando. E o rapaz fica do lado de fora. Ele não entra, ele fica bravo do lado de fora, com toda aquela festa, com toda aquela situação. Como ele não ficou sabendo de tudo aquilo? Por que ele não foi informado de tudo aquilo? Então ele fica muito bravo do lado de fora e o seu pai então vai em sua direção. O seu pai vai para dizer para ele a respeito do filho mais novo que voltou para casa e da necessidade de haver festa, júbilo por aquele filho que voltou para casa, que reconheceu o seu erro, reconheceu a sua vida errada, reconheceu tudo que fez de errado e agora está ali para pedir perdão, voltou ali porque entendeu que tudo aquilo que ele tinha feito em toda a sua vida estava errado e ele precisava agora voltar para a casa do pai e ele, como pai, estava de braços abertos para receber. E aí nós temos o filho mais velho fazendo algo que é uma das atitudes mais horríveis que vemos nessa história, porque ele enfrenta o pai, e ele enfrenta o pai dizendo: olha aqui, eu sou o seu filho, olha aqui, eu vivi a minha vida inteira aqui nessa casa, eu vivi a minha vida inteira aqui debaixo desse teto, eu vivi a minha vida inteira obedecendo às suas ordens, eu vivi a minha vida inteira fazendo tudo aquilo que o Senhor quer, eu vivi a minha vida inteira aqui, indo para lá e para cá, fazendo tudo, cumprindo tudo aquilo que o Senhor determinou. Eu estou vivendo a minha vida pautado naquilo que o Senhor quer. Eu nunca tive isso. Eu nunca pude sequer ter um cabrito para comer com os meus colegas. Nunca recebi esse tipo de coisa. Agora vem esse seu filho que gastou o seu dinheiro, que desperdiçou o seu dinheiro, que viveu uma vida completamente errada. Ele vem e o Senhor o recebe com festa. O Senhor faz uma festa para recebê-lo. E o pai ainda tenta dizer: mas filho, esse seu irmão estava morto, mas agora está vivo. A gente precisa comemorar, nós precisamos celebrar, nós precisamos ter esse tempo de festa, de celebração, de comemoração. É interessante que quando você olha para essa parábola e para o final da parábola, basicamente ela não tem fim.
porque o pai está ali conversando com o filho e tentando fazer o filho mais velho entrar para comemorar, para celebrar. Mas o filho entrou ou não entrou? Não temos a resposta. E por que não temos a resposta? Porque lembra, como eu falei no nosso primeiro encontro, aqui nós temos dois grupos. O filho mais novo são os pecadores, são os publicanos, que reconheceram a sua vida, reconheceram os seus erros, reconheceram suas falhas, viveram de fato longe do Pai, longe do amor do Pai, longe da vontade do Pai, queriam viver a sua vida, curtir a vida, mas agora voltaram para o Pai, entenderam quem era o Pai, entenderam o quão importante é estar com o Pai e queriam ter uma vida com o Pai. Mas o filho mais velho é a representação dos fariseus e dos mestres da lei, que estavam criticando Jesus de receber essas pessoas arrependidas de seus pecados. E Jesus está então dizendo que o Pai está pedindo exatamente para esses fariseus, para esses mestres da lei, dizendo o seguinte: entrem, vamos comemorar, porque essas pessoas estavam perdidas. Não é hora de ficar do lado de fora da festa. É hora de entrar, é hora de participar, é hora de regozijar, porque essas pessoas estavam perdidas, mas elas foram encontradas. Essas pessoas estavam mortas, mas agora elas estão vivas. E nós precisamos celebrar isso, nós precisamos comemorar. Será que o filho mais velho entrou para a festa? Será que ele entrou para a comemoração ou ele continuou do lado de fora? Nós não temos a resposta, porque essa resposta tinha que ser dada pelos fariseus que ali estavam, pelos mestres da lei que ali estavam. E aí, vocês vão entrar na festa ou vocês vão continuar do lado de fora? Essa parábola, ela nos faz pensar muito sobre o que é pecado, sobre o que é salvação, sobre o que é estar perdido e ser encontrado. Essa parábola precisa trabalhar a nossa vida e nos fazer repensar. Hoje apenas olhamos para ela, para a história e para alguns detalhes dessa história, lindos detalhes, mas que nós podemos compartilhar agora com os nossos irmãos. O que nós entendíamos sobre o filho mais novo, o que nós entendíamos sobre o filho mais velho, sobre as atitudes erradas que cada um teve, porque os dois estão vivendo uma vida completamente errada. Mas, nunca se esqueça, um, que foi o mais novo, voltou para a casa do pai. Mas e o mais velho? Será que ele entrou? Será que ele foi para a casa do pai para comemorar? Ou ele preferiu ficar do lado de fora? É tempo da gente refletir. Que Deus abençoe o encontro de vocês, quando vocês compartilharem essa história, compartilharem essa lição, que vocês possam ter os olhos bem abertos e o coração também aberto para tudo aquilo que o Senhor quer nos fazer repensar sobre o Evangelho e sobre o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe vocês.